começar a gravar, porque acho que já tá. Bom, falta só um minutinho. Doutora Carol, já está pronto. Tá, eu só tô... Bom, então, ó, pontualmente às 7h30. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui online com a gente, né, na reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E eu quero agradecer o professor José Maria Soares Júnior, que é professor livre-docente da disciplina de ginecologia, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da nossa co-irmã, né, Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É um prazer, Zé, você estar aqui com a gente. E eu vou passar a palavra para o professor Rui Ferriani para completar a introdução e comentar sobre a aula que você vai ministrar para a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Bom dia, José Maria, um companheiro muito grande da nossa co-irmã, junto com o professor Baracá. Acho que a gente trabalha em perfeita sintonia. Muito obrigado aí pela disposição. O professor José Maria tem uma experiência importante na questão da melatonina, seja em condições fisiológicas e fisiopatológicas. Esse tema não é muito falado, mas eu acho que ele interessa bastante a gente, e o professor José Maria é a pessoa que mais tem conhecimento. Mais uma vez, obrigado, a palavra é sua. Então, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, a nossa co-irmã de Ribeirão Preto, a instituição que é de excelência em saúde, mas também na ginecologia, na saúde da mulher, obstetrícia também. E gostaria de agradecer muito o convite, em nome do professor Rui Ferriani, que é uma das pessoas que eu posso falar tanto nacionalmente como internacionalmente respeitada por tudo que ele tem feito na ginecologia. Então, é uma honra muito grande. E também a professora Carolina Salles, que também é uma estrela, tanto nacional como internacional. Então, é um orgulho muito grande estar aqui com os amigos, a nossa co-irmã em Ribeirão Preto. Então, é um prazer muito grande. E hoje eu vou conversar com uma pergunta. Você dormiu bem? Alguns dormiram muito bem, outros nem tanto. Mas quando a gente pergunta, vem à mente às vezes o que aconteceu à noite. E para algumas pessoas, talvez pensem na melatonina. Mas veja, a melatonina, apesar de fazer um sincronismo, tanto metabólico, metabolismo de carboidratos, lipídios, com o dia e com a noite, ele tem mais do que isso, do que sincronizar também o sono. É um hormônio que ele é conhecido há muito tempo, mas o que se divulga hoje na mídia é a respeito do sono. Por isso, eu vou conversar com vocês sobre as propriedades da melatonina. O que é a melatonina? A melatonina nada é do que uma indolamina. Ela tem um radical que permite com que ela possa se difundir tanto em líquido como também em tecido gorduroso. Ela existe há muito, na natureza, ela é encontrada inclusive em plantas, em animais. Já foi registrado inclusive em grânulos de café a presença da melatonina. Mas a sua existência ficou conhecida depois de um estudo, esse estudo em 1959, quando os autores pegaram pineal bovina, fizeram o extrato e colocaram em sapos.
naquele instante, a melatonina branqueou a coloração dos sapos. E os autores acreditavam que estavam tendo um hormônio que seria antagonista à melanina. Por isso, naquela época, se deu o nome de melatonina. Mas, depois descobriu-se que a ação é muito maior. E aonde que é produzida a melatonina? Ela é produzida principalmente na pineal. Ela pode ser também produzida um pouco na retina, em leucócitos e em outros tecidos. Mas quem vai dar o ritmo, a maior concentração noturna é a pineal. E devido às suas características, a melatonina pode passar pelo terceiro ventrículo, ela chega lá no hipotálamo através de substâncias, de estruturas diferenciadas no encéfalo, denominadas tanocitos. E esses tanocitos vão ter conexões nos neurônios hipotalâmicos, o que vai controlar várias funções, entre elas o sistema reprodutor. E como ocorre esse controle, essa produção da melatonina? O estímulo, claro, vai passar para a retina. A retina, eu tenho fotorreceptores que vão levar informação até o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é o nosso relógio biológico. E essa informação vai levar uma inibição através do gânglio cervical até a pineal. Mas a partir do momento que eu começo a ter a escuridão, essa inibição, essa informação, através do núcleo supraquiasmático, vai diminuir. E aí, a melatonina vai ser armazenada e produzida em grande quantidade. Tanto que, à noite, no pico da melatonina, que vai se dar entre a meia-noite e as 4 horas da manhã, eu vou ter de 40 a 400 picomolar de melatonina, que é muito superior ao que eu encontro durante o dia. E como que é feita a síntese? Através da captação do triptofano pela pineal. Ele passa para 5-hidroxitriptofano, serotonina e depois para melatonina. E essa melatonina, ela pode tanto ir através do terceiro ventrículo até o hipotálamo, como pode ir também para a circulação. E na circulação, ela vai ser metabolizada em sulfox melatonina ou metilmelatonina, que vai ser excretada. E essa indolamina, essa molécula, vai levar para todos os tecidos do nosso corpo a informação do dia e da noite, o que pode estimular tanto o metabolismo noturno, como também influenciar no sono. Mas, como eu falei para vocês, como ela tem também um contato muito importante no hipotálamo, ela vai ter a sua influência na reprodução. E é mais evidente essa ação em animais que têm o cio, ou seja, tem uma época do ano, uma sazonalidade para ter sua fertilidade. Mas, recentemente, também vimos que a melatonina influi também na reprodução dos animais que não têm essa sazonalidade. Tanto na ação direta, no eixo hipotalâmico, hipofisário ovariano, mas também através da sua função no ovário. E, como eu falei para vocês, ele tem essa ação no ciclo sono-vigília, mas também no sistema imunológico e no estresse oxidativo. Por todas essas propriedades, a melatonina vai ter várias funções no organismo. E por isso,
interessado nessa parte, eu comecei um estudo que começou na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, com colaboração com a co-irmã na fisiologia, aí, na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, em que nós tiramos a pineal, diminuímos a melatonina e diminuímos a ciclicidade, a ovulação desses animais. E esses animais começaram a desenvolver vários cistos na sua periferia, o que simula muito o que nós encontramos na mulher com ovário policístico. Mas tudo isso começou ou foi estimulado pelo professor Reiter, que é considerado o pai da melatonina, porque já em 1998 ele colocou um artigo muito interessante sobre a verdadeira ação da melatonina sobre a reprodução humana. Por isso, vários trabalhos vieram colocando que a melatonina teria também uma ação local. E verificaram, antes da ovulação, eu tenho um pico de melatonina intraovário, no nosso folículo dominante, que é 3 vezes maior do que a circulação. E a pergunta naquele momento que foi feita é: por que essa melatonina é tão elevada? Provavelmente ela faz um controle tanto do crescimento do folículo, como também da ovulação. Por isso, eu fui até Chicago, a Northwestern Medical School, e encontrei a mãe da melatonina, a professora Margarita Dubokovic, que descreveu os receptores de melatonina, e me interessou muito saber se esses receptores existiam no ovário e, principalmente, se eles tinham uma ação no controle ovariano. Por isso, eu fiz vários trabalhos mostrando que tem um receptor, tanto tipo 1, como do receptor do tipo 2 no ovário. E eles eram distribuídos, principalmente, em maior expressão, nos folículos antrais, mas mais no folículo terciário pré-ovulatório e também no corpo lúteo. E a ação da melatonina, principalmente nas células da granulosa desses animais, ela se modula conforme o nível, a quantidade de estrogênio. Tanto a quantidade do receptor fica maior quanto mais estrogênio, mas também sua ação modifica, porque a melatonina utiliza um segundo mensageiro, o AMP cíclico. Em concentrações baixas, antes da ovulação, ela faz uma inibição. Já quando eu tenho um folículo pré-ovulatório, quando eu tenho uma quantidade maior de estrogênio, ela muda sua ação, estimulando esse AMP cíclico. E esse estímulo pode levar à apoptose, o que seria importante para ter a ovulação. Por isso que a melatonina, e principalmente seu receptor, mudando ou se modulando aos níveis estrogênios, vai ser importante não só para a ovulação, que eu tenha maior concentração pré-ovulatória, mas também depois na ação do corpo lúteo. Tanto que vários estudos mostraram esse nível, essa relação de ter um nível baixo da melatonina antes da ovulação e depois alto, o que contrasta um pouquinho com o estrogênio. Mas vejam, a melatonina também se modifica conforme as etapas da vida da mulher. No começo,
A criança, ela tem uma dificuldade, porque a sua produção de melatonina está muito baixa. O que faz com que ela tenha vários despertares e sonos que não são adequados. Por isso, no primeiro ano, é muito comum a paciente que esteja amamentando refere nossa consulta que seu bebê não dorme bem. Mas por quê? Porque a melatonina ainda está sincronizando. Isso vai aumentando conforme o crescimento. A adolescência chegando no seu pico. E depois que a mulher tem a ovulação, tem os primeiros ciclos, começa a ficar adulta, começa a cair a melatonina. Sendo mais acentuada depois da menopausa e continuando na senectude. Isso tudo vai ter uma repercussão metabólica para essa mulher. E aqui eu estou colocando para vocês, conforme também vai alterando o estágio de Turner, ou seja, aumentando o estrogênio, eu também vou tendo uma variação menor da melatonina. Tanto que isso nos interessou que nós fizemos um trabalho com meninas com puberdade precoce. Isso foi feito um estudo na Escola Paulista de Medicina, quando eu fazia parte do departamento de ginecologia. E o que nós encontramos? Que as meninas com puberdade precoce têm uma diminuição da melatonina, uma redução do padrão de sono, e isso também relacionado com o comportamento psicoemocional dessas meninas com puberdade precoce. E no sistema reprodutor, de uma forma geral, como eu falei para vocês, tem uma influência tanto através do eixo hipotálamo hipofisário ou ovariano, mas diretamente no ovário, levando o quê? A formação de microcistos no ovário. Mas vejam, o principal é uma hipertrofia do estroma e principalmente da teca interna e uma redução ou ausência de corpo lúteo no ovário dos animais que foram pinectomizados e que tem um restabelecimento conforme eu ministro a melatonina. E isso tem uma repercussão enorme também nas enzimas. Vejam a CYP17, que vai ser importante para a produção de androgênios, que ela aumenta com a ausência da melatonina, e quando eu faço uma reposição, eu tenho uma normalização da atividade da enzima. E algo semelhante também acontece com a aromatase. Mas não é só a respeito da produção de esteroides. Ela promove também proliferação e aumento de VEGF e diminui também a prole desses animais são pinectomizados e tem um restabelecimento, principalmente nas células da teca interna e também nos folículos, quando eu ministro melatonina. E vimos também que a melatonina, ela pode aumentar a inibina beta-A, como também a folistatina. Nós vimos isso em animais, quando retiramos e ministramos a melatonina. Então, além de influenciar as enzimas da esteratogênese, eu influencio também substâncias, hormônios que vão atuar tanto na hipófise, na regulação do FSH, como também da esteratogênese ovariana. E, além disso, ele é importante para manter a camada das células da granulosa e também a morfologia correta dessas células, o que vai ser importante para ter não só a ovulação normal, mas também uma qualidade do ócito.
E vimos também que ele tem uma ação endometrial, mas principalmente também em animais na implantação. Vejam que o G3 que está em vermelho, eu tenho uma redução quando eu implanto embriões nesse endométrio, comparados com os grupos, tanto o controle, o sham, como o grupo que recebeu melatonina, mostrando que uma redução da melatonina também vai afetar a implantação embrionária. Mas outro aspecto que nós temos da melatonina é a apoptose. Se em baixas doses crescentes, ele aumenta a VEGF, proliferação, em doses elevadas, que a gente vê durante o pico ovulatório, ele promove a apoptose por várias vias. Entre umas das vias, nós temos a via FAS, a via BCL2, que ele promove a estimulação. Aí vocês perguntam, é só em animais que acontece isso? Então, nós fizemos um estudo, foi um estudo colaborativo tanto com a Escola Paulista, como também com o professor Reiter, no Texas, e o professor Tipola, do ICB, e aqui também com nosso Centro de Reprodução Mário Covas, que a gente avaliou o efeito da melatonina nas células da granulosa de mulheres inférteis que foram submetidas à estimulação. E o que eu quero chamar a atenção, que vejam, conforme a dose da melatonina, eu vou ter uma estimulação de fatores de crescimento, fatores ligados à angiogênese, mas também à apoptose. Mas o que me chama a atenção é que uma dose baixa de melatonina aumenta a angiogênese. Já uma dose muito alta, que pode ser compatível com aquilo que ocorre no líquido folicular, ela diminui a angiogênese e aumenta a apoptose. Será que isso vai ter uma repercussão também, se eu der uma quantidade maior de melatonina, e aqui no caso eu estou dando 3 miligramas para essas mulheres inférteis, na hora de fazer a captação de óvulos? Bem, nós estamos conduzindo, fizemos uma revisão sistemática, que ele mostra que tem um discreto maior número de folículos captados e número também maior de embriões. Contudo, ainda não tem um número maior de gestações, ou seja, de bebês em casa, gestação até o final, com a melatonina. Esse ainda, os trabalhos não conseguiram ainda demonstrar. O que nós estamos fazendo, junto com o professor Fares de Marília, é um estudo. Ele está fazendo o pós-doc dele, e nós encontramos um número discretamente superior de oócitos capturados quando fazemos estimulação naquelas mulheres que receberam melatonina do que no grupo controle. Mas ainda não tivemos tempo de verificar se o número de embriões se tornou em gestação e se essa gestação chegou até o final. Esse vai ser um trabalho que talvez eu apresente aos colegas mais à frente. Outro estudo que nos interessou é o transplante ovariano. Fizemos várias tentativas em nosso laboratório para verificar qual seria o melhor modelo para diminuir estresse oxidativo e dano ao tecido. Fizemos com hipóxias, usamos células-tronco, usamos inclusive a secreção das células-tronco e, inclusive,
fizemos com o Gelfuan uma base para esse transplante ovariano em modelo animal. Só que, apesar de tudo isso que nós fizemos, ainda tínhamos uma grande dificuldade, que é a qualidade desse tecido e, principalmente, esse tecido transplantado nos animais. E aí verificamos, numa revisão realizada pelo Marco Shiroma, que a melatonina poderia também auxiliar inibindo o estresse oxidativo. Tanto que utilizamos a melatonina no líquido de criopreservar esses ovários. Por quê? É nesse momento que começa a criopreservação que nós verificamos maior estresse oxidativo. E encontramos resultados que são importantes. Tanto que, em 2023, parte desses resultados foram apresentados, mostrando que os animais que receberam um tratamento prévio, os ovários, o transplante, o enxerto, recebeu melatonina na hora da criopreservação, houve maior angiogênese e maior proliferação e menor apoptose. Posteriormente, verificamos um dos mecanismos da melatonina. A melatonina, ela aumenta o SOD2, que seria o superóxido dismutase 2. E o que ele faz? Diminui os radicais livres e diminui o estresse oxidativo. Como vocês podem ver aqui, ele atua em várias porções do ovário, tanto no estroma, como também no folículo e no corpo lúteo. Mas encontramos também uma melhora funcional, uma redução, uma queda do FSH, um aumento do estradiol relativo, mas também do hormônio antimileriano nesses animais. Bem, então, resumindo, o que eu conheço e que a leitura coloca da melatonina na reprodução, que ela atua na esteratogênese, ela ajuda na ovulação, ela melhora a receptividade endometrial e diminui o dano oxidativo. Mas não é só esses efeitos, eu também tenho os efeitos não reprodutivos. E aqui, quando o professor Reiter veio nos visitar em 2014, ele lançou uma pergunta. Será que a melatonina, com seu papel que faz uma diminuição da replicação viral, seria importante no tratamento do herpes genital, principalmente o recorrente? E esse foi uma tese da Cristina Inhoa, em que nós também utilizamos uma dose maior de 3 miligramas e comparamos com a ciclovir 800 miligramas, que é uma dose de supressão principalmente para evitar a recorrência do herpes genital. Foi um tratamento por 6 meses. E as mulheres que tomaram melatonina tiveram menor recorrência do que a ciclovir. Mas, em compensação, fizemos um grupo extra, que a gente dava melatonina com a ciclovir. E quando a gente faz isso, é pior. Por quê? A melatonina, ela inibe uma substância que faz, uma enzima, que faz a conversão do aciclovir na substância ativa que vai atuar sobre o herpes. Por isso, muito cuidado na hora de tratar essas mulheres com aciclovir e também ministrar melatonina. E mais recentemente, nós estamos interessados no efeito oncostático da melatonina. Estamos fazendo estudos
tanto em cultura de células, que ganhou um prêmio agora na jornada de Salvador, a Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E também observamos que tanto a sinalização da melatonina no tecido, através do PER2, como do seu receptor, se modifica conforme a presença ou ausência do receptor de estrogênio de progesterona no tecido. E nós fizemos também uma curva de sobrevida, e aquelas pacientes que têm uma redução do sinal e têm uma diminuição do receptor de estrogênio, também têm uma pior sobrevida. Agora, no começo, eu perguntei que tem sono. Nós temos consagrado que a melatonina ela ajuda a manter o sono, não iniciar o sono. Entretanto, ainda temos controvérsias se seria melhor 1 miligrama ou doses maiores. O que se coloca? Crianças, adolescentes que tenham distúrbio do sono relacionado com a melatonina, o melhor seria uma quantidade menor, que eles colocam de 1 a 2 miligramas. Conforme vai tendo envelhecimento, mulheres e até homens mais velhos vão precisar de uma quantidade maior, de 3 a 5 miligramas até os 60 anos, e depois, dos 60, 65, 7, e colocam também acima de 10 miligramas, acima dos 70, 75 anos. E estudos de meta-análise mostram que, para manter o sono, os estudos mostram um benefício da melatonina. Só que, muito cuidado, nem todo distúrbio do sono está relacionado com a melatonina. E a gama de distúrbios deve ser muito bem avaliada, porque a melatonina não vai melhorar pernas inquietas, não vai alterar sono REM, não vai atuar em apneia do sono. E o que nós temos agora em estudos de melatonina, e aqui até uma dica para o grupo que estuda, né? A professora Silvana agora como nova titular, seria a ação da melatonina durante a gravidez, inclusive na indução do parto. Está tendo estudos mostrando se a melatonina pode também auxiliar nesse desencadear. Por enquanto, os estudos que estão apenas em fase inicial estão se mostrando resultados promissores, mas há necessidade ainda de estudos a longo prazo, com um número maior, para avaliar essa possibilidade. Mas, em relação à menopausa, e um dos problemas que nós temos na menopausa é obesidade, dislipidemia, sintomas climatéricos e aumento de peso, talvez aqui a melatonina, principalmente depois dos 50 anos, possa possibilitar um melhor metabolismo lipídico e de carboidratos. Nós sabemos que esses dois estão relacionados com a doença cardiovascular, mas principalmente os carboidratos, a resistência insulínica com a obesidade. Talvez essa terapia possa ser benéfica. Contudo, os trials estão começando. Temos apenas estudos preliminares sobre a melatonina, principalmente nesse benefício metabólico na pós-menopausa. E tudo que eu falei para vocês, eu queria que vocês guardassem essa imagem. Levem isso para casa. Melatonina tem efeito antioxidante, ele é imunomodulador, ele pode levar cardioproteção, neuroproteção, ele pode ter uma ação antineoplásica, ele pode controlar o metabolismo de carboidratos lipídicos e, para aqueles que responderam que não tiveram um bom sono, ou que foram dormir muito tarde, ou têm um distúrbio na melatonina, possa ser uma solução. Só que
há necessidade de muitos trabalhos para a gente saber qual é a dose ideal e seu benefício para a mulher. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Aula maravilhosa, fantástica. Eu acho que Muito você bom. fez um apanhado, assim, da parte experimental e clínica.